químicos, bora resolver questões aí com dificuldade fácil, média e difícil? Bom, a gente vai começar primeiro com essa questão com uma dificuldade fácil, que é do Enem 2020, que fala sobre a densidade, que é um conceito que a gente aprende lá no início da química. E é uma questão, galera, que a gente na interpretação a gente consegue matar. Olha só, ele fala que existe um método que é utilizado em que tem uma solução com uma densidade de 1,15 grama ml a menos 1, e ele fala como que é esse método. Os ovos dos parasitos, para ser identificado, eles precisam flutuar na superfície. E foi dada uma tabela. Olha aí a importância da gente saber ler uma tabela, que é um tipo de informação. E nós temos diferentes parasitos. Aqui eu coloquei em numeração, tá bom, pessoal? E temos as respectivas densidades desses ovos, desses parasitos. E ele quer saber lá qual que é a perguntinha, qual que é o comando da questão. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? Ou seja, precisam ter a densidade maior ou menor do que a densidade da solução. Para flutuar, os ovos devem possuir o quê? A menor densidade. Quais são eles? A densidade 1,06, 1,11 e 1,13, porque eles têm as densidades o quê? Menores que 1,15. Então, eles vão flutuar. Com relação aos nomes desses carinhas, quais são eles? É o ancilostoma, Ascaris lubricoides e o Ascaris sum, dando, portanto, a alternativa letra C de casa. Beleza, meu elemento químico? Questão que a gente precisa matar rapidamente, dificuldade fácil. Bora para a próxima questão. E aí, meus elementos químicos, bora fazer uma questão com dificuldade média? É uma questão onde o tema hidrólise salina ele é muito utilizado. Então, vem comigo, vamos ler o texto base. Enem 2014, visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor têm um pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem a concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol litro a menos 1. Aí, para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias. Temos o ácido acético, temos o sulfato de sódio, temos o metanol, temos o carbonato de potássio e o cloreto de amônio. Dentre essas substâncias, esse químico vai ter que utilizar uma para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor. Qual substância, então, o químico vai escolher? Aqui, pessoal, a gente precisa saber sobre acidez e basicidade, só que a gente também precisa saber sobre a força desse ácido e força dessa base. Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem o ácido acético. O ácido acético é um ácido orgânico. Ácidos orgânicos são ácidos fracos. Então, a gente já pode o quê? Eliminar esse carinha aqui. O que a gente quer fazer com esse corpo? Com esse resíduo líquido, que é gerado aí, para ser lançado no corpo hídrico? A gente precisa o quê? Antes, saber o pH disso. Aqui a gente consegue encontrar o pOH. O pOH, igual o professor Felipe resolveu uma questão de logaritmo, o que é então pOH? É o menos log da concentração de OH-. Aqui a gente vai substituir e vai encontrar o valor igual a 10. Menos log de 10 a menos 10, fazendo aquele joguinho com sinal, a gente vai achar o valor igual a 10, beleza? Então, qual que é o valor do pH? A gente sabe que o pOH e o pH, eles se relacionam com essa relação aqui, ó. pH mais pOH é igual a 14. Qual é, então, o valor do nosso pH? 14 menos 10. Então, o pH desse resíduo líquido, ele é um pH ácido. Eu vou utilizar o ácido acético, eu preciso o quê? Fazer o que com esse pH? Eu preciso aumentar. Para aumentar o pH, o que a gente faz? A gente tem que adicionar uma substância com caráter básico. Então, a letra A a gente já pode eliminar. Letra B, sulfato de sódio. Aqui a gente precisa saber sobre a força de um ácido e a força da nossa base. De onde vem esse nosso sal? Ele vem da neutralização do hidróxido de sódio com o ácido sulfúrico. Lá da nossa matriz de referência, a gente tem o ânion sulfato.
ele vem do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Hidróxido de sódio também é uma base forte. Então, forte com forte, o que vai acontecer? Eles vão anular suas forças. Logo, o sulfato de sódio é um sal com caráter o quê? Neutro. Então, ele não vai fazer nada com esse pH. Então, a gente também já pode eliminar. Letra C, metanol. Metanol é um álcool, né? É um composto orgânico. Esse cara aqui não vai aumentar o pH dessa nossa solução. Então, a gente já pode eliminar também a letra C. Letra D de dado, carbonato de potássio. Carbonato, que é o nosso CO3 2-, também está lá na nossa matriz de referência. E ele é um ânion com caráter o quê? Ele vem da neutralização, né? Ele vem de uma reação de neutralização do hidróxido de potássio com o ácido carbônico. Esse carbonato ele é um derivado do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Lembram? Ele é uma exceção àquela regrinha. Ele é considerado um ácido fraco. Então, de onde vem esse carbonato de potássio? Ele vem da reação de neutralização do hidróxido de potássio com o nosso ácido carbônico. Ácido carbônico, ácido fraco. Hidróxido de potássio, base forte. Esse meu sal vai puxar o caráter de quem? Daquele que é forte. Então, por isso que esse K2CO3, ele é um sal com caráter básico. Atende o que a gente quer? Vai aumentar o pH daquela solução, daquele resíduo? Vai. Então, é ele quem a gente vai utilizar. Beleza? Até chegar o valor daquele líquido, né? Daquele resíduo gerado, até o pH entre 5 e 9. Eu vou sair do 4 e vou colocar naquele intervalo. A letra E não é, vamos explicar também a letra E. Por que que não é? É o nosso cloreto de amônio. De onde que vem esse meu sal? Ele vem da reação de neutralização do hidróxido de amônio com o ácido clorídrico. Esse cloreto também está na matriz. Ele vem de onde? Do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Hidróxido de amônio é uma base fraca. Então, não vai puxar, o nosso sal, ele vai puxar o caráter de quem? Daquele que é mais fortão, né? A gente sempre aprende aí, o forte é dominante. Vamos aplicar aqui também, na nossa química. O dominante aqui é o forte, que é o ácido clorídrico. Então, por isso que cloreto de amônio, o que ele vai causar a uma solução? A diminuição do pH, porque ele tem o caráter ácido. Beleza, meu elemento químico? Espero que vocês tenham entendido. Bora, meu elemento químico, ver uma questão com uma dificuldade difícil. É do Enem 2021 sobre o tema eletroquímica. A gente vai calcular ali a DDP de uma bateria. Aí a gente precisa lembrar que baterias são pilhas ligadas em série. Aí vem o texto base. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Então são dados diversos dispositivos eletrônicos e a faixa de força eletromotriz ali para poder ligar aquele dispositivo. Aí ele quer saber, considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as 100 equações de redução apresentadas. Então, nós temos aqui, as nossas 100 reações de redução e os potenciais padrão ali. Ele quer saber, essa bateria, então, ela vai ser adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Bom, a gente vai ter que calcular essa DDP para uma pilha. Só que depois a gente vai ter que lembrar que são 3 pilhas, então a gente vai multiplicar essa DDP de uma única pilha, a gente vai multiplicar por 3. Só que antes a gente precisa saber quem está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação. A gente vai observar os potenciais. Aquela espécie que tiver o maior potencial de redução, então é ela quem vai sofrer a redução. Entre o iodo e o lítio, o iodo é aquele que tem o quê? O maior potencial de redução. Então, essa semi-reação a gente não vai mexer com ela, a gente vai mexer com a outra. A gente vai fazer uma inversão, porque esse lítio ele vai estar sofrendo o quê, então? A oxidação. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o quê? O lítio, no estado de oxidação 0, indo para lítio mais 1 e liberando o nosso 1 mol de elétrons. O nosso potencial, a gente vai ter que inverter o sinal. Se antes ele era negativo, agora ele se torna positivo. Agora a gente vai somar essas duas
semi-reações para ter a equação global. Não necessariamente nessa questão a gente precisa calcular essa equação global. Eu vou fazer isso só a título de demonstração mesmo. A gente precisa o quê? Multiplicar essa equação de baixo por 2, porque precisamos igualar a quantidade de elétrons. Então, eu tenho 2 mols de lítio, 2 aqui e 2. O potencial, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai multiplicar também? Não, o potencial na eletroquímica, ele não é multiplicado e nem dividido, beleza? A gente só vai inverter o sinal quando for necessário. Agora, eu vou somar essas duas semi-reações. Eu tenho elétron aqui, eu tenho elétron aqui. Então, eu posso cortar. Aí, estou somando iodo mais 2 mols de lítio. O que está acontecendo? O nosso iodo está sofrendo a redução e o nosso lítio, ele está sofrendo o quê? A oxidação. Potencial da nossa pilha, a nossa DDP aqui. Quanto que vai ser? Vai ser mais 0,54 mais 3,05. Por que eu coloco esse mais? Para vocês não se esquecerem que o mais já vem da fórmula. Então, DDP vai ser o quê? Mais 3,59 volts. É um potencial positivo, então indica que é uma pilha. Perfeito, processo espontâneo. Só que essa é a DDP para uma pilha. Eu tenho 3 pilhas ligadas em série que compõem essa bateria. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa minha DDP por 3. 3 vezes 9, 27. Vão 2. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Vão 1. Olha a importância da matemática. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Temos quantas casas depois da vírgula? Temos 2. Então, temos que ter 2 aqui. Total, então, a minha bateria fornece uma força eletromotriz de 10,77 volts. Qual é, então, a importância? Qual dispositivo eletrônico que a gente vai ligar? Se a gente for observar, a gente vai ver que vai ser o carrinho de controle remoto, que ele precisa de uma faixa de força eletromotriz entre 10,5 a 10,9. Então, a nossa resposta é a letra D de Deus. Tudo bem, meu elemento químico? Alguma dúvida?